Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora plantonista de História aqui do curso Anglo, e hoje eu vim analisar com vocês a questão do número 57 do simulado P3, né? Esse que teve há uns dias atrás. Então, primeiro eu vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês, para ficar mais fácil da gente analisar essa questão, certo? Bom, vamos lá, né? Nós temos, então, como eu disse, a questão de número 57. Ela é uma questão de história geral, tudo bem? E é uma questão que traz dois textos, tá? Um texto atribuído a Marx e outro uma fala de Lenin, certo? Vamos analisar o primeiro texto, né? Então, o Marx ele fala que Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia, então nós temos aqui, né, os fatos ocorrendo por duas vezes, sendo uma como tragédia e a segunda como farsa. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Já o texto 2, né, o Lenin fala: quando lançamos um olhar sobre a Europa Ocidental, no caso a Alemanha, entre 1918 e 23, vemos aí se reproduzirem os fenômenos que nós conhecemos. Vemos aí a nossa história se repetir. Então aqui a gente tem duas ideias opostas, né? Em Marx a gente tem o quê? A gente tem a repetição como farsa, né? Já com Lenin, ele fala que não se trata de uma farsa. Na verdade, ele não está falando, mas ele dá a entender que para ele não é uma farsa, sim a reprodução da história. Tudo bem? Bom, baseando-se nisso, né, vamos entender o que está pedindo nessa questão. Então, o comando pede assim, ó. Comparando esses dois textos, podemos afirmar que. Vamos analisar então alternativa por alternativa para ver o que é possível afirmar diante dessa comparação, né? Então entender que primeiro o Marx fala que a história ela só vai se repetir como farsa, já o Lenin defende que sim é uma reprodução da história, tá? E tem a fala, então, que ambos defendem, respectivamente, revolução política e reforma econômica como forma de melhoria social. Não está fazendo nenhuma menção no texto à reforma econômica, enfim, ou né, reforma política, revolução política, perdão, e reforma econômica. Né? O que eles estão fazendo, falando aqui é de acontecimentos históricos e como eles se repetem ou não se repetem como farsa, ou se repetem como reprodução da história de fato, tá? Provam a semelhança entre o pensamento de Marx e do Lenin. A gente já falou que é diferente, né? Então, enquanto um acha que é uma farsa, o outro acha que é reprodução. Suas fortes semelhanças refletem o contexto histórico. Então, de novo, as semelhanças aí aparecendo, quando na verdade nós temos a diferença entre um autor, entre um pensador e outro, tá? Tratam de assuntos políticos distintos, não cabendo entre eles uma comparação fundada em bases econômicas. Na verdade, eles estão falando de história, estão falando de fatos que se repetem, mas um fala que é como farsa e o outro como reprodução. Por fim, sobra para a gente o quê, né? Exprimir ideias distintas em relação ou não ao processo histórico como um todo. Então, aqui que está sendo analisada é a história e ambos estão analisando como essa história ela vai se repetir, ela não vai se repetir, de que modo, enfim. Beleza? Então, nós ficamos com o item E, né? Que o Lenin, embora ele siga, né? Ele seja um seguidor das ideias de Marx, ele discorda de Marx nessa questão de que a história ela só se repete como farsa. Para ele, como nós vimos, trata-se de uma reprodução. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vou aqui parar de compartilhar minha tela. Tudo bem? Tendo alguma dúvida, alguma coisa, nos procure. Bons estudos e até mais.